Então sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos na Casa de Bezerra de Menezes, para iniciarmos do livro Comentários Evangélicos pelo Espírito de Bezerra de Menezes, a lição 59, intitulada O Mandamento Maior. Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 39. Jesus foi o legislador por excelência, pois nenhum outro poderia sintetizar em tão poucas palavras, revestidas de tamanha simplicidade, um código de conduta perfeito, sumamente justo e claro. E tão perfeito é esse resumo de toda a lei, que implica já as consequências do seu não cumprimento. Senão vejamos, o que sucede àquele que não ama? Sucede que, por sua vez, não experimenta a divina alegria desse sentimento. Se não amamos a Deus, ausentamo-nos do celeste banquete da paz e alegria em que confraternizam aqueles que alcançaram a libertação maior de qualquer plano, em qualquer plano em que estejam. Aceitemos o convite de Jesus à grande festa do amor universal. Para dela participarmos, basta-nos ter um coração cheio de amor, e, em troca, corações sem conta desferirão raios do mesmo esplêndido sentimento para nós, em sublime congraçamento em que, invariavelmente, Jesus está presente. Elevemos, então, os nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus, a Jesus, ao nosso querido patrono, Dr. Bezerra de Menezes, e a tantos espíritos queridos que estejam conosco em mais esta noite e que nos dispomos a refletir acerca desse evangelho tão rico que tem tanto a nos ensinar. Que possamos, Pai amado, diariamente, num esforço contínuo, exercitar os teus ensinos, para que possamos caminhar rumo ao teu amor. Mas que também, Pai, não só nós sejamos envolvidos nesses sentimentos de paz e de harmonia, mas todos os nossos irmãos em humanidade, principalmente aqueles que passam por provas severas, que seus corações possam ser reconfortados, que cada um possa ser visitado pelos seus trabalhadores. Agradecemos-te, Pai, por tudo, por tantas bênçãos que nos concede. Que assim seja. Então, nós vamos passar a palavra ao Washington, que dará continuidade hoje ao estudo do Evangelho segundo Cristo. Deus te ensine. Amém. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Que a luz e paz, o Mestre da paz, mantenha a paz em todos nós. Saudações feitas, vamos à música introdutória. Além das janelas. Abra os olhos e bom dia, acorde e faça parte da manhã. O sol já se levanta e te convida, a vida que hoje espera além das janelas por ti. Vem cultivar o amor no coração sorridor, cante uma bela canção para quem precisa um perdão. Peraí, a letra, desculpa, gente. A gente cobra tanto para cantar. Vamos lá. Ao vivo nessas coisas. Então, amigo, abre os olhos e bom dia, pode passar parte da manhã. O sol já se levanta e te convida, a vida que hoje espera além das janelas por ti. Vem cultivar o amor no coração sofredor, cante uma bela canção para quem precisa perdão.
vem pela paz transformar, porque o sorriso ganhar afeições. Há tanta gente que precisa de nós, escute sua voz, deixe essa luz te guiar, por onde essa estrada levar, venha nos olhos o amor de Jesus. Venha nos olhos o amor de Jesus, o amor de Jesus. Amigo, abre os olhos e bom dia, pode fazer parte das manhãs. O sol já se levanta e te convida. A vida Deus espera além das janelas por ti. Um poeta disse uma vez: ando devagar porque já tive pressa, e levo este sorriso porque já chorei demais. É inútil ter pressa, porque corremos demais, corremos demais, corremos demais. E uma hora chega a morte, ou coisa parecida, e nos arrasta no moço, sem ter visto a vida. Lágrimas não o definem. Sofrimento é escolha. Por isso, ele carrega um sorriso, e não uma expressão fechada, carrancuda, como a minha. E ele continua dizendo: hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, e só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Batalhas nos fortalecem quando nos dispomos a aprender com as derrotas e com as vitórias, trazendo a felicidade da experiência e do conhecimento. E o aprendizado traz a consciência de que ainda há muito a saber, que pouco ou nada sabemos. E Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. E o poeta continua cantando: conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Aqui ele valoriza a vida e o que ela tem a oferecer. Ele é o amor que pulsa dentro de si, é a paz que o faz sorrir, é a árvore frondosa que floresceu com a chuva de experiências que o enriqueceu. É, enfim, um ser em estado de graça. Creio ser bem difícil alcançar esse estado de graça, não amando e não perdoando verdadeiramente. É impossível a qualquer um de nós seguir em frente, tendo ainda pendências a se resolver. A raiva, o rancor, o ódio nos acorrenta ao passado obscuro, nos impede de viver o presente e nos fecha as portas de um futuro glorioso que nos aguarda. Antes de dar continuidade, como a Gabi falou, nosso estudo é baseado no capítulo 12 do Evangelho, Amai vossos inimigos, e é o terceiro capítulo, em sequência, que trata do amor e do perdão. E eu optei por, a partir desse estudo do Evangelho, eu vou fazer uma apresentação dos tópicos
que o capítulo aborda para dar a vocês a oportunidade de ler e verificar, né, os pontos que foram abordados e ter o próprio entendimento. Por isso que o slide inicial está demonstrando que é um estudo, uma conversa, né, inspirada no capítulo 2. Quem já leu o livro ou viu o filme Acabando? Muitas pessoas já se depararam, né, com essa obra. Alguns identificam essa obra como sendo de cunho ao cerne, né, ao objetivo mais religioso, falando do relacionamento do personagem, né, ou a nós mesmos com Deus, né, com a divindade. Porém, numa abordagem um pouco mais profunda, tanto mais do livro, né, do que do filme, nós vemos que, na verdade, é uma obra que fala do perdão e da importância do perdão. Mackenzie, que é o personagem, eu não vou dar muito spoiler para quem não assistiu, mas o Mackenzie, ele perde a filha, que provavelmente foi sequestrada e assassinada, porque não acharam o corpo, e isso o devasta completamente, a ponto dele se estagnar diante da vida. Então, ele perde a conexão totalmente com o mundo, com a família, com os demais filhos, e se torna uma pessoa completamente apagada, apática, angustiada, tristonha. Em determinado momento, ele é convidado a se dirigir à cabana do tio, e lá ele se depara com com o primeiro choque. Eu não vou falar como. E isso causa imensa revolta nele, imensa angústia. E depois ele se encontra com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não só é um encontro, mas também um confronto. E o livro, vocês devem, né, quem assistiu ou quem ouviu falar da obra, tanto o livro, né, quanto o filme, mas trouxe um reboliço tremendo, porque retratou Deus como mulher, como negra, uma mulher negra e gordinha. Então, causou, né, como o pai pode ser mãe, né, mas nós vemos ao longo da história que Deus, ele, né, na história, ele se personifica para as necessidades que o Mackenzie tem. E o Mackenzie, ele só se torna liberto quando ele finalmente é confrontado consigo mesmo, com as suas com seus dilemas, né, com aquilo que ele acha como verdade, entende e consegue, a partir dessas experiências, perdoar a si mesmo por aquilo que ele fez no passado, perdoar o seu pai por aquilo que fez a ele e a família, perdoar os filhos, porque foi no momento de distração que ele teve que atender, os outros dois eram 3, e ele deixou a pequenininha, né, ali desamparada, estava no acampamento, né, quem ia imaginar que fosse acontecer alguma coisa. Então, há uma certa culpa, né, que ele joga e que os próprios filhos sentem em relação a essa situação. Então, ele consegue esse perdão com os filhos e, principalmente, o perdão em relação ao assassino. E, na obra, Deus fala o quanto é importante, muito mais, o perdão que ele libera ao assassino do que o perdão a ele, ao Mackenzie, porque o assassino é muito mais necessitado de amor, é muito mais necessitado de perdão, é muito mais necessitado, porque é preciso uma alma absolutamente corrompida, uma alma fragmentada para tentar contra a vida do outro. E Deus fala dessa importância, que só a partir de que o elo entre os dois, o elo emocional, o elo magnético, né, que há através do ódio, que acontece essa fragmentação, esse rompimento, e aí Deus pode trabalhar no coração de um e no coração de outro. E ele finalmente é liberta. Jesus sabia muito bem da dificuldade de amar e perdoar. Se amar e perdoar o próximo já é uma grande dificuldade, o que dirá ao nosso desafeto? E seus ouvintes, né, de Jesus, até hoje nós ainda temos, né, a dificuldade desse entendimento. Quando ele deixou o mandamento, sintetizou o decálogo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, houve essa dificuldade de entender quem era o próximo. Porque, para muitos, o próximo é
é o parente, é o amigo, né? São as pessoas do relacionamento com quem se tem uma certa afetividade. Então, Jesus precisou ser mais claro em sua colocação. Então, em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mas eu vos pergunto: como amar o adversário que nos afronta repetidamente? Ou perdoar as ofensas que são ali renovadas constantemente? É o famoso dedo na ferida. Poderíamos tratar o inimigo como amigo e tendo o mesmo nível de confiança? Tanto a Ana quanto a Roseli trouxe algumas informações nesse sentido para a gente, com abordagem no capítulo 10 e 11. Como no caso da paciência, nós precisamos, que foi abordado na nossa última conversa, precisamos de uma dose cavalar de evangelho para não cairmos na tentação de revidar a ofensa. É preciso o conhecimento da doutrina para entendermos que o verdugo de hoje pode ter sido a vítima de ontem. E às vezes acontece no perseguidor ele se tornar ali um adversário ferrenho, não por simples maldade, mas por inveja ou por revolta da própria evolução do seu companheiro, como é no caso acontecido com Divaldo. Quem conhece um pouco da história de vida dele, quem viu o filme, se identificou se deparou com essa situação, onde o obsessor ele se ressentia pelo fato de Divaldo ter escolhido melhorar, trabalhar para si mesmo e deixado ele para trás, sendo que ambos eram parceiros de crime. Então ele se revoltou com isso. Então nem tudo é pagamento de dívida passada, mas tudo é fonte de aprendizado. E como disse o nosso companheiro Edson, na sua última vinda aqui, o problema é que geralmente procuramos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, através da nossa própria medida, com o nosso próprio julgamento, não aceitando o tempo de Deus. Queremos que o outro sofra exatamente aquilo que sofremos. E nos revoltamos quando isso não acontece. É mais ou menos aquela situação, no trânsito acontece isso muito. O cara dá uma fechada e a gente não tinha tomar uma fechada também. Ou então fez uma ultrapassagem perigosa, ou indevida, podia ter a polícia ali, para esse miserável, dar uma multa ali para ver se ele aprende. Então, é mais ou menos isso que a gente sente diariamente. E tem uma música com a qual eu me deparei, de um estilo que não é do meu agrado, que é o sertanejo, e nada contra, quem gosta, não é do meu agrado, mas é da dupla Jades e Jadson, a música intitulada Ressentimento. E uma parte ele fala o seguinte: ressentimento, você brincando e eu pensando em casamento. Agora tô com outra, Agora tô com outra, e você tá sabendo. Tá louca, desorientada, querendo tomar veneno. Agora tô judiando, tô maltratando, Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu bebendo. Isso é o que podemos chamar verdadeiramente de sofrência. É terrível de pensar, ainda mais de cantar e de levar isso para a vida e replicar a mensagem. O ressentimento alimenta o ódio alimenta o desejo de reparação. E o desejo de reparação leva à vingança. E aí se instala a obsessão. No fim, tudo se baseia em escolhas. Luz ou trevas, prisão ou liberdade.
Bom, eu trago um fluxograma, vou tirar um pouquinho aqui para deixar o pessoal ver, de como que é, né, um caminho para essas duas escolhas. Diante da dor, nós temos dois caminhos. O mais curto, tratamento, a cura, perdão, o amor, a liberdade. O mais longo, a partir da dor, a raiva, o ódio, a vingança, a obsessão, a prisão. E para nos libertarmos dessa prisão, precisaremos passar pelo tratamento, pela cura, pelo amor, perdão. E aí estaremos libertos. E o esquecimento, ele é uma consequência do perdão verdadeiro. Não é um esquecimento do tipo, nunca aconteceu, não é isso. O esquecimento é no sentido de realmente não ter nenhum sentimento, principalmente negativo, em relação àquela situação. É mais ou menos uma coisa que o nosso filho fala, que ali magoa não, mas depois a gente deixa para lá. Às vezes, o filho, depois repensando, tem aquela culpa e chega para a gente, perdoa aquilo que eu falei aquele dia. Né? Mãe, eu falo, não, que dia, o que você falou? Não, aquele dia tal, assim, falei assim, esquece isso, nem estava lembrando. Houve o perdão verdadeiro. Né? Então, é desse esquecimento que eu estou falando. Então, Jesus tem esquecimento de tudo aquilo que foi feito, né? de agressão, que ele sofreu tanto palavras quanto de atos. Isso não faz nenhuma diferença para ele, porque é o amor encarnado. Né? E não tem como haver o amor incondicional sem o perdão incondicional. Então, nós percebemos que há um gasto de tempo enorme e de recursos também em ambos os caminhos. E qual seria a solução para evitarmos esse desperdício de tempo e de recursos? Talvez eliminar o ser humano da equação? Porque é o ser humano que ofende, que causa trauma, que causa dor. Talvez um novo dilúvio para resetar, tem aí um casal, né? Na época de Noé, com a família, separar os animais novamente para ver se a gente pega um plano de novo. E aí? Então é claro que não. Deus não agiria dessa forma. Eu entendo o dilúvio como uma metáfora. Né? Não acredito que tenha acontecido dessa forma. Até porque diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e, né, pela sua maldade, fez esse reset na humanidade, né? Esse reinício. E é inimaginável pensarmos em Deus se arrependendo de alguma coisa. A gente só arrepende daquilo que fazemos errado, né? De forma errada. Então, se Deus se arrependeu, ele errou. Se ele errou, ele não é Deus. Então, a solução é muito mais simples e também difícil ao mesmo tempo. É não ofender e não se sentir ofendido, principalmente tão facilmente, porque a gente tem uma facilidade de se sentir ofendido, né, que é tremenda. Então, vigiar nossos pensamentos, palavras, atos, controlar nossas emoções, sentimentos e deixarmos de ser tão melindrosos. Então, é aquela situação. A pessoa não atendeu o meu telefonema, estou com raiva. A pessoa não me cumprimentou na rua, fingiu que não me viu, estou com raiva. A pessoa não respondeu a minha mensagem no WhatsApp, nem viu, estou com raiva. Então, assim, a gente cria picuinha demais. Temos essa grande facilidade de problematizar. Hoje em dia, então, meu Deus do céu, porque tudo hoje em dia incomoda, tudo é fonte de problema. E não vamos nos assustar se em algum momento virmos alguma notícia aí no jornal de que as vacas estão processando aqueles que são intolerantes à lactose. De tanta problematização que há no mundo. Então, voltando, né, à nossa conversa anterior, haja paciência. E a humanidade terrestre, ela é bem diversa em relação aos estágios intelectuais, psicológicos, emocionais, evolutivos, enfim. Atualmente está super em voga a questão aí, né, super em pauta a diversidade. A abertura das Olimpíadas veio, né, exemplificar isso aí muito bem. Só que a diversidade, ela não respeita quem é diferente. Essa diversidade, na verdade, ela quer que sejam
todos iguais que pensam iguais. Então, eles querem, na verdade, uma igualdade pelo entendimento deles. Não é o respeito à diversidade. Porque se eu respeito a diversidade, eu respeito quem pensa diferente. É aquela música, né, do Kid Abelha, eu quero você como eu quero. Então, nós passamos muito por essa situação de querer mudar o outro, de moldar o outro segundo a nossa vontade. Então, como haver unidade sem respeito? Como amar o próximo sem aceitar suas diferenças? E como seguir, né, a indicação de Jesus de amar os nossos inimigos? Se não estamos dando conta nem de amar, de respeitar, de perdoar o nosso próximo. E aí eu digo o próximo na concepção de pessoas com quem temos alguma afetividade. O amor é uma construção de virtudes. Empatia, brandura, benevolência, caridade, o que mais? Indulgência, paciência. Indulgência, paciência. Vamos lá, gente, participe? Respeito. Respeito. Colaboração. Colaboração, compreensão. Então, é uma construção. O que significa construção? É feita de partes. Precisa de uma fundação profunda, precisa de uma base forte, precisa de materiais de qualidade. E são materiais, né? O material. A gente não constrói uma casa com tijolo só. Então não adianta falarmos, eu sou caridoso, sou fraterno, então eu amo perfeitamente. Não, mas tem mais coisas. Então por isso é tão difícil ainda para nós, na nossa condição evolutiva, termos esse conceito do que é o amor de Jesus. Dele, né, cito isso sempre, dele descer da sua, suposto angélico, da sua qualidade angélica e vir até nós. Só quem ama profundamente se presta a um sacrifício como este. E de sofrer, de passar tudo pelo que ele sofreu e passou. Então nós ainda não estamos em condição, porque nós ainda temos dificuldade de entronizar essas virtudes em nossa vida diária, de colocar em prática essas virtudes, para que elas façam parte de um modus operandi da nossa vida diária. E tudo bem, porque faz parte do aprendizado. Nós somos espíritos eternos e Deus sabe do tempo de cada um. Não há pressa para Deus, até porque Deus é atemporal, né? O tempo só funciona para nós. Então, ainda não estamos prontos para amar verdadeiramente, porque ainda não cultivamos tais virtudes. E a Clara Ferro cantou na sua música Me Curar de Mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Enquanto continuarmos a exigir que o outro faça e seja como nós queremos que ele faça e seja, nós não conseguiremos respeitar o seu tempo e nós não teremos entendimento mútuo. No livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: o meu povo padece por falta de conhecimento. Isso era a realidade na época, então tem um contexto, porque o acesso à informação era bem mais restrito. E hoje não podemos alegar, né, que não temos informação, não podemos alegar ignorância, desconhecimento, porque a informação está na ponta dos dedos, literalmente. Todo ou quase todas as pessoas têm acesso. Tirando, né, aqueles povos que ainda vivem de forma primitiva, há poucos, mas ainda nos há, nós não podemos alegar mais ignorância. Então, o melhor seria fazer uma transcrição dessa passagem, escrevendo da seguinte forma: o meu povo padece por falta de bom senso. Porque nos falta bom senso
para lidar com as relações sociais, as relações profissionais, as relações religiosas, as relações espirituais. Ainda nos falta muito desse bom senso. E tudo bem também, porque nós estamos conquistando isso. Né? Tem sido um pouco demorado aí na nossa história, mas nós estamos conquistando. E talvez seja por isso, dessa falta de bom senso, que os nossos irmãos extraterrestres ainda não têm tentado ter um contato direto conosco e fica fazendo aí desenhos em plantações, fazendo aparições, né, diante de aviões, passando com nada para cima e para baixo. Eles devem pensar assim: isso é besta, não vou mexer com esse povo, não. Tudo perturbado, deixar quieto, na hora que eles estiverem um pouquinho mais evoluído, a gente, né, aparece. Então, veja como uma coisa envolvendo o perdão é muito simples de resolver. É só não praticar o mal. É só não ofender. É só não se sentir ofendido com tanta facilidade. Porque aí nós deixaremos de pedir perdão e deixaremos de perdoar. Acabam-se as pendências e nos tornamos verdadeiramente livres para seguir em frente na nossa caminhada com a iluminação. Quero compartilhar uma história com vocês, real, que aconteceu nos Estados Unidos. Um senhor, já de idade, um certo dia recebeu a notícia que nenhum pai gostaria de receber. A sua filha, desaparecida alguns dias, foi encontrada morta, possivelmente vítima de um assassino serial que estava ali agindo na cidade. E como é de se esperar, essa notícia o devastou completamente, a ele e a sua esposa. E sendo cristão, esse senhor se deparou com uma encruzilhada: amar e perdoar, ou odiar e condenar. Jesus diz o seguinte: Lucas, capítulo 6, versículos 35 e 36. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem. Emprestai sem nada esperados em troca. Assim será grande a vossa recompensa, e sereis considerados filhos do Altíssimo. Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Como acreditar na justiça divina se vemos pessoas perversas não recebendo o que merecem? Esse é um pensamento que me vem muitas vezes, e já vi e ouvi pessoas também questionando isso. O fato é que a humanidade já teria se extinguido há muito tempo se recebesse todo o mal que planta, se colhesse todo o mal que planta, na mesma medida, na mesma proporção. Vivemos pela graça e pela misericórdia de Deus. Nunca foi pela lei de Moisés, do olho por olho, dente por dente. Isso estou falando da relação com Deus. Viver pela graça é receber aquilo que não temos merecimento. Pela misericórdia é não receber na mesma medida o mal que fazemos. Por isso, Jesus diz que Deus é benigno até com os maus. Isso significa que um espírito que passou 1000 anos trabalhando para o mal, confabulando para o mal, usando todo o seu potencial, todo o seu intelecto, todo o seu conhecimento, unicamente para o mal, ao ter uma oportunidade e entender todo o erro que estava cometendo, numa vida talvez de dor, de sofrimento, de privações, ele compreender e trabalhar intensamente no plano físico, no plano espiritual, nessas renovadas experiências. Ele pode, às vezes com 100 anos, 150, 200 anos, desfazer todo esse mal que causou. Porque o amor encobre uma multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8.
Então, isso é a misericórdia, é a manifestação da misericórdia e da justiça de Deus. Então, quando o Filho se propõe a trabalhar, a aparar as suas arestas, a desfazer todo o mal, devotando todo o seu intelecto, toda a sua força ao bem do outro, ele pode perfeitamente quitar todas essas, o que falamos aí sobre dívidas. Ele pode resgatar e não precisar de passar por 1000 anos de sofrimento. Porque, do contrário, se nós pagássemos na mesma medida todo o mal que fazemos, não seria justiça, seria vingança. Não temos como compreender o amor supremo sendo vingativo. Voltando ao relato daquele senhor que teve sua filha assassinada, e aqui nós já caminhamos para o final do nosso encontro, a polícia consegue identificar o criminoso e prendê-lo. E ele vai a júri popular. E nas variadas sessões desse júri, foi permitido a todos os parentes das vítimas a se manifestar diante do réu. E ele, um réu confesso, um réu que matou, além da filha desse senhor, mais 47 mulheres. E ele ouve vários xingamentos. Uma das pessoas diz que deseja que ele tenha uma morte lenta, dolorosa, e que depois seja relegado ao inferno, onde vai sofrer eternamente. Perfeitamente compreensível esse tipo de reação. Qual de nós, numa situação como essa, agiria diferente? Qual de nós tem essa fibra moral de agir de forma diferente? E diante desses vários xingamentos, o réu se mostrava completamente desdenhoso, com expressão fria, sem esboçar nenhuma reação, nada daquilo com o psicopata, que é o psicopata não tem a consciência moral, ele tem a racional, mas não tem a emoção. Então, para ele matar aquelas mulheres, foi como pisar numa barata. Então, ele não expressava nenhum tipo de reação. Eu via aquilo e não via para ele a mesma coisa. Em determinados momentos, até esboçava um sorriso com aquilo que era dito. Então, chegou a vez desse senhor subir aquele muro. E com a voz embargada, ele disse o seguinte: Senhor Ridgway, há pessoas aqui que o odeiam. Eu não sou uma delas. O Senhor tornou difícil fazer o que acredito ser o certo e o que é a vontade de Deus: perdoar. Ele não manda perdoar apenas algumas pessoas, mas sim a todos. Sendo assim, o Senhor está perdoado. Nesse momento, o Sr. Ridgway desaba. Ele cai em prantos, porque é uma coisa que ele nunca esperava ouvir. E foi uma colocação sincera, foi uma fala sincera. Então, esse é um caso real, ele está no YouTube, à disposição, que é a respeito do assassino de Green River. Só me falha aqui a memória, a data do ocorrido, mas como eu disse, um acontecimento real. Então, não tem dúvidas que o ato de perdão desse pai, desse homem, desse cristão, foi o responsável pelo início da mudança desse espírito fragmentado, atormentado, violentado, perdido. Um espírito amado, tanto qualquer um de nós aqui presente, tanto encarnado quanto desencarnado. E um espírito ainda mais necessitado de cuidado, assim como tantos outros, mais do que nós. Deus, através do seu imenso amor, capacitou esse homem a liberar o perdão, para que ele pudesse finalmente trabalhar essa alma e resgatá-la, porque Jesus nos prometeu que nenhuma ovelha ficaria perdida, nenhuma ovelha ficaria para trás, e que ele voltaria, mesmo com todas as ovelhas salvas, para salvar apenas uma do bando que estava perdido.
Chegamos então à conclusão óbvia de que devemos amar nossos desafetos e perdoá-los verdadeiramente, com total esquecimento das ofensas para o nosso bem, para o bem deles. Volto a dizer, foi uma recomendação de Jesus, não foi um mandamento, porque ele sabe da dificuldade de fazer isso. Ele também passou pelas mesmas experiências evolutivas que nós estamos passando. Né? Como eu já disse outras vezes, foi mais rápido, talvez, com maior propriedade. Né? Alguns dizem até que ele evoluiu em linha reta, mas ele passou por isso, ele sabe da dificuldade. Então ele não nos cobrou isso como um mandamento. O mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, não é mais uma recomendação, mas como necessidade urgente para a nossa própria evolução moral e espiritual. Só assim podemos, de fato, seguir em frente. E encerro a nossa conversa com a música do Felipe Duran, Viva a Vida. Antes da música, alguém gostaria de fazer alguma colocação, ou até mesmo alguma correção daquilo que eu tenha trazido, que não está condizente? Acrescentar algo na fala? Me fiz entender? Passei a mensagem? Graças a Deus. Quer falar? Não? Então, vamos à música. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém, expectativas sempre machucam, e a vida é curta, então ame sua vida, seja feliz, mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso, viva a vida pra você, antes de falar escute, antes de escrever pense, antes de gastar ganhe, antes de orar perdoe, antes de matar sinta, antes de odiar ame, antes de desistir tente, antes de morrer, viva, viva a vida, Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém, expectativas sempre machucam, e a vida é curta, então ame sua vida, seja feliz, mantenha sempre o sorriso no rosto, aquele seu sorriso, viva a vida pra você, antes de falar escute, antes de escrever pense, antes de gastar ganhe, antes de orar perdoe, antes de matar sinta, antes de odiar ame, antes de desistir tente, antes de morrer, viva, viva a vida, Obrigado pela paciência, pela atenção, pela presença, tanto encarnados quanto desencarnados. Um bom final de semana e uma semana abençoada. Sempre agradecendo a Carla, a André, a casa, pelas oportunidades de aprendizado, de convívio. É muito importante para mim isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Lógico, muito agradecida. A gente percebeu que você realmente preparou com muito carinho essa fala. Falar de amor sempre é muito importante, principalmente quando a gente tem a oportunidade de poder ouvir falar do amor sobre os diversos aspectos dele. Porque
somos cristãos. A base de tudo que o Cristo ensinou é o amor. A base, a estrutura de todos os ensinamentos do Cristo é o amor. Então, que a gente tenha sempre a oportunidade de ouvir os oradores falarem sobre o amor. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Amado Jesus, Senhor das nossas vidas, com nossos corações agradecidos por esse momento de inspiração ao amor, nós elevamos, Senhor, os nossos pensamentos, rogando que o Senhor nos envolva nas suas vibrações divinas e salutares, que ampare e proteja a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, a todos os nossos irmãos cujos nomes se encontram nos nossos livros de prece. Envia, Senhor, os seus benfeitores amorosos a espalharem o amor, o verdadeiro amor, a toda a humanidade, porque é de amor, Senhor, que a humanidade necessita nesse momento tão conturbado. Dai-nos, Senhor, a força de aprendermos a amar, com esse amor fraterno, com esse amor verdadeiro que o Senhor também nos exemplificou. Abençoa, Senhor, a esta casa de Dr. Bezerra de Menezes, que é um posto de trabalho à sua disposição, Jesus. Abençoa a todas as tarefas que aqui são realizadas, a todos os trabalhadores que de boa vontade vêm aqui se doarem ao próximo. Que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas e que nós sejamos sempre dignos da tua presença entre nós. Que assim seja. Graças a Deus.